Olá, graça e paz, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Luana e você está no quadro Caminhando com os Salmos. Hoje nós iremos ler o Salmo 22 e meditarmos sobre ele. Eu espero que, assim como eu e você, esteja sendo ricamente abençoado nesta caminhada. Este salmo, queridos, tem 31 versículos, então eu escolhi alguns para nós meditarmos durante esse vídeo. Mas, como combinamos em casa, lemos todo ele, quantas vezes for necessário para o nosso entendimento. Vamos lá? Vamos ler do versículo 1 ao 4. Salmo de Davi ao regente do coro com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não me respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono recebes o louvor do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvaste. Versículo 6. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Do 11 ao 13. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Versículo 16 ao 18. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Versículos 22 e 23. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. E para a gente encerrar, vamos ler o último versículo, versículo 31, que diz: os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li na nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Bom, esse salmo, como o próprio salmo diz, né, foi escrito pelo rei Davi, porém não se pode determinar em qual período ele foi escrito, já que Deus sempre estava suprindo as necessidades de Davi, lhe dando amigos para o ajudar e se fazendo presente em todas as suas aflições. Este Salmo 22, junto com os 23 e 24, constitui uma trilogia, irmãos, sobre Cristo, Cristo sendo o pastor. No Salmo 22, vem nos mostrar que o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas, que é o salmo que nós estamos estudando. No Salmo 23, que será o próximo, nós vamos ver que o grande pastor dedica a sua vida pelas ovelhas e cuida delas. E depois, no Salmo 24, nós terminamos a trilogia vendo que o pastor supremo, ele volta à glória para recompensar as suas ovelhas. Então, nós podemos dizer que este é um salmo messiânico, descrevendo o Senhor Jesus como um bom pastor. Ele escreve também um sofrimento intenso, como um criminoso sendo executado. E é justamente isso que nós vamos ver Cristo recebendo ali um julgamento pelos pecados que ele não havia cometido, mas sendo executado como um criminoso. Uma morte que para os romanos era vista ali como uma pena capital para os piores criminosos da época. Não podemos determinar esse salmo com a experiência pessoal de Davi, o seu autor, mas com certeza, muito claramente, esse salmo é um salmo messiânico, mostrando Davi como um profeta. Esse salmo, queridos, ele vai relatar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
Então, podemos dividir esses salmos em duas partes. Do versículo 1 ao 21, nós vamos encontrar a oração de um homem sofrendo. Nos lembra o sofrimento que Cristo teve na cruz. Já na segunda parte, dos versículos 22 ao 31, ele vai dizer a respeito da ressurreição e da glória que Jesus Cristo teve após ali todo o seu sofrimento. Logo no versículo 1, irmão, nós vemos Davi fazendo uma oração, dizendo que foi abandonado pelo Senhor. E já nesse primeiro versículo também nos leva a pensar, a lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele citou lá no Calvário, né? Porque Deus havia desamparado. Então nós podemos comparar este salmo com os evangelhos, especialmente os evangelhos de Marcos e de Mateus. Ao dizer essas palavras, estava envolvido ali uma transação bem misteriosa entre o pai e o filho, que estava morrendo por todos os pecados do mundo. Na cruz, Jesus, ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldição por nós. De alguma forma inexplicável, Jesus experimentou aquilo que todos os pecadores deveriam ter experimentado. Nós estávamos condenados, nós estávamos banidos da face do Senhor, mas naquele momento o próprio Filho de Deus, se despojando de toda a sua glória, ele se fez por nós, pecadores e miseráveis, condenados. Nós podemos observar também que tanto Davi quanto Jesus, eles chamam o Senhor de meu Deus. Então deixa claro para nós que, apesar de todo o sofrimento, eles conheciam quem era o seu Pai, quem era o seu Deus. Eles conheciam que naquele momento eles estavam ali apenas passando por aquela situação, mas Deus não deixava de ser o seu Pai. Em nenhum momento Deus abandonou Jesus como o seu Pai. Essa expressão nos dá a entender que é como uma criança gritando em prantos que o pai não está o ajudando e ele aguarda essa ajuda do pai. Enquanto orava por ajuda, Davi imaginava que o Senhor não respondia. Afinal, ele era um Deus de compaixão. Então Davi não entendia por que ele não estava respondendo a sua oração. Ele se preocupava com o seu povo. Ele era o Deus Santo que praticava a justiça. E em muitas ocasiões no passado, Deus havia cumprido as suas promessas com o povo de Israel, lutava as suas batalhas. Então Davi não entendia por que Deus havia se distanciado. A compaixão, a justiça e a aliança sagrada eram os argumentos fortes que Davi estava usando para que Deus intervisse naquela situação, mas ele permaneceu calado. Nos versículos 6 ao 11, nós vemos a expressão que ele foi desprezado pelo povo, para declarar o valor que os líderes de Israel deram a Jesus de Nazaré. Ele usa a expressão que ele era um verme, se sentia como um verme e não como um homem. Irmãos, o que é um verme? O verme é uma criação, um ser frágil, indesejável, né? Como podemos ver que era assim que Jesus estava se sentindo ali, totalmente indesejável, fragilizado, também desfigurado pelos seus inimigos e talvez com uma aparência que nem parecia mais tão humana, conforme o próprio Isaías profetiza ali no seu livro. Ele se tornou o opróbrio do povo. Davi lembrou o Senhor de que desde o seu nascimento Deus havia cuidado dele. Então por que naquele momento ele estava o abandonando? Davi aprendera a confiar no Senhor desde a sua adolescência, desde a mais tenra idade, e não estava prestes a deixar de confiar. Um outro ponto importante, irmãos, é que nós vemos nesse salmo é que ele foi condenado pela lei. Lá nos versículos 12 ao 20 nós vamos encontrar isso. Davi olhou ao redor e viu seus inimigos tão selvagens que ele comparou a alguns animais, touros, leões e cães. Os touros selvagens, queridos, ele rodeava uma presa para atacar e matar.
Os cães eram animais selvagens, carniceiros, que viviam ali nos depósitos de lixo e eles sempre andavam em matilhas à procura de suas vítimas. O povo que participou da prisão e da condenação do Senhor Jesus, segundo o comentário bíblico, não passava de um bando de feras selvagens, atacando seu Criador sem piedade alguma. E olha para si mesmo e acaba fazendo uma descrição que, sem dúvida, correspondia de um homem sendo crucificado, ou seja, ele estava ali arremetendo ao sacrifício que Jesus iria fazer muito tempo depois. Suas roupas são removidas, ele é colocado numa cruz e pregos são cravados em suas mãos e pés. Ele ficou dependurado entre o céu e a terra e o seu corpo já estava totalmente desidratado. E ele é tomado de uma sede intensa e o final é a morte. Davi, irmãos, de uma forma impressionante, descreve toda a crucificação. Mas interessante que na época de Davi, essa não era a pena capital usada em Israel. O salmista, ele profetizou o que aconteceria ao Messias muitos séculos depois. Por fim, queridos, Davi olhou para o alto, para o Senhor, e orou pedindo mais uma vez forças de que precisava para continuar confiando no seu Pai, no seu Deus. No versículo 1, como nós lemos, ele disse que Deus estava longe de ajudá-lo. E ele repete isso também no versículo 11, mas no versículo 21, ele quase grita: sim, tu me responde, anunciando assim que Deus nunca desampara o seu filho, nunca desampara aqueles que clamam a ele. Havia um propósito de Jesus estar naquela cruz, e naquele momento, como homem, ele pôde até procurar onde estava Deus, mas ele sabia no seu íntimo aonde é que Deus estava, e ele confiava nas suas promessas. Assim, irmãos, eu e você também podemos confiar, assim como Davi, assim como o próprio Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Ele estava passando por aquele momento de tribulação, por aquele momento de aflição, mas logo ele veria a gloriosa recompensa que nós vamos ver no último versículo deste salmo, que Deus havia dado salvação a todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto importante que nós encontramos, irmãos, neste salmo é o louvor em tempos de vitória, né? Aqui nós encontramos do versículo 21 ao 31, Davi já passando todo aquele sofrimento, agora louvando ao Senhor. Nos versículos 1 ao 21, Jesus ele suportou a cruz, mas agora ele entra na alegria que lhe estava proposta. Deus não desprezou seu filho, o qual se compraz. Antes aceitou toda aquela obra na cruz e provou que recebeu esse sacrifício ao ressuscitar Cristo dentre os mortos. Então nós encontramos neste salmo uma tripla aplicação nas nossas vidas. Primeiro, Davi repartindo a sua própria experiência de dor e angústia. Segundo, a perspectiva messiânica expressando que o Cristo passou no lugar do pecador e alcançou uma grande vitória para os pecadores. Uma terceira aplicação, este salmo pode ainda ser compreendido a partir da perspectiva relacional e experiencial, a qual nos traz valiosas informações sobre a melhor forma de lidar com as difíceis experiências da vida. Ele nos orienta a sempre orar ao Senhor em momentos difíceis e de aflição, sabendo que Deus nunca, queridos, nunca desampara um filho seu e que em tudo há um propósito na vida. Houve na vida de Davi, houve um propósito na vida de Jesus e há um propósito na nossa vida. Nós podemos declarar que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Podemos nos lembrar daquele versículo que diz que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, nós podemos acreditar, irmãos, que todo esse sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário teve um propósito maior, que é dar salvação a todos aqueles que nele creem. Amém?
E esse é o vídeo, eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Mas que Deus continue falando ao seu coração e ao meu de uma forma gloriosa. Graça e paz e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.